E aí, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das obras mais polêmicas e debatidas do cenário religioso e político recente, o livro Pastores à Venda: Como a Igreja se tornou influenciada pelo poder e dinheiro, da jornalista Megan Basham. Nossa análise de hoje vai dissecar as alegações explosivas desse livro, seguindo o rastro do dinheiro e examinando toda a controvérsia que veio depois. E claro, vamos fazer isso de forma totalmente estruturada e imparcial, olhando apenas para os dados e relatos que estão no material original, sem tomar partido. A pergunta que âncora todo esse debate é super direta: pastores à venda? É uma provocação forte, né? A premissa central do material sugere que líderes evangélicos e instituições de muita confiança estariam deliberadamente trocando as verdades bíblicas por agendas políticas progressistas. E a alegação aqui não é de um desvio sem querer, tá? O livro fala de uma cooptação muito bem planejada, movida por prestígio, influência e literalmente milhões de dólares. Para a gente não se perder, vamos estruturar essa análise em 5 pontos rápidos. Primeiro, a tese do livro, depois, infiltração e financiamento, em seguida, as mudanças na pauta evangélica, a tal da moeda do prestígio, e no final, as reações e críticas. Bom, começando pela parte 1, a tese central. A investigação da Megan Basham argumenta que o evangelicalismo moderno está enfrentando uma espécie de cavalo de Troia. Segundo o livro, o perigo atual não vem de um ataque frontal ao cristianismo, mas sim de uma infiltração super sutil direto nas fileiras da igreja. E a base bíblica que ela usa para sustentar isso vem lá de João 10. O mercenário, que não é dono das ovelhas, foge ou se alia ao lobo quando vê o perigo ou o lucro, pois não tem cuidado com o rebanho. A ideia aqui é que certos líderes deixaram de ser pastores e viraram mercenários, sabe? Eles estariam comprometendo a doutrina em troca de aceitação cultural, verbas ou só para não serem cancelados por pressões externas. Isso ilustra perfeitamente a cartilha de 3 passos que, segundo a denúncia, é usada por grupos seculares. Olha como funciona. Passo 1. Eles identificam os evangélicos como um baita obstáculo político. Passo 2. Eles canalizam uma grana pesada para ONGs com nomes cristãos. E o passo 3 é recrutar influenciadores evangélicos e líderes de mega-igrejas para mudar a narrativa de dentro para fora. É assim que a pauta chega até os bancos da igreja. O que nos leva à parte 2. Infiltração e financiamento. Sabe aquela velha regra de ouro do jornalismo investigativo? Siga o dinheiro. É exatamente isso que a gente vai fazer agora. E os dados levantados no livro apontam para doações milionárias vindo de fontes que, no mínimo, surpreendem. Olha só que interessante essas correlações que o livro faz entre fundações seculares e instituições evangélicas gigantes. A gente vê, por exemplo, a Open Society do George Soros ligada à Evangelical Immigration Table, promovendo políticas de fronteiras abertas. Tem a Omidyar Network financiando os setores da Ethics and Religious Liberty Commission. A Fundação Arcos investindo dezenas de milhões para promover a afirmação LGBTQ+, dentro de denominações tradicionais, e até a Lillian Dauman repassando milhões para a super respeitada revista Christianity Today. Para a autora, é impossível que todo esse dinheiro secular venha sem nenhuma amarra ideológica. Agora avançamos para a seção 3, focada nas mudanças na pauta evangélica e num conceito chamado janela de Overton. Segundo as fontes, o objetivo de todo esse dinheiro é justamente mover essa janela, ou seja, mudar aos poucos o que é considerado normal ou aceitável no discurso cristão. E na prática, a estratégia não é empurrar a pauta política goela abaixo. O truque está na linguagem, no reempacotamento. O ativismo de ambientalismo vira cuidado com a criação no púlpito. A política de fronteiras abertas é traduzida como hospitalidade bíblica. A ideologia de pronomes passa a ser chamada de hospitalidade de pronomes. O livro afirma com todas as letras que essa mudança de vocabulário serve para fazer os fiéis aceitarem pautas políticas como se fossem mandamentos do Evangelho. O material de origem traz estudos de caso bem específicos sobre isso. A Evangelical Environmental Network, por exemplo, seria uma frente financiada para colocar o alarmismo climático acima das doutrinas tradicionais. Já a Evangelical Immigration Table supostamente recrutou pastores para assinar declarações contra políticas conservadoras de fronteira. A denúncia é fortíssima. Líderes focados no evangelho teriam passado a atuar como lobistas não declarados. E assim entramos na nossa seção 4, a moeda do prestígio. Porque, convenhamos, a investigação mostra que a compra de influência nem sempre é feita com um cheque em branco. Às vezes, o fascínio por ser aprovado pelas elites culturais é um motor muito mais poderoso. A autora até inventou um termo para isso, o Ministério Champanhe.
A ideia é que alguns pastores, morrendo de medo do cancelamento ou querendo parecer muito intelectuais e sofisticados, começam a suavizar a doutrina bíblica. Em vez de confrontar o mundo, eles preferem os aplausos da mídia secular, tipo o The New York Times. Eles ganham aquele selo de crentes razoáveis, mas o custo disso seria esconder ou distorcer os ensinamentos bíblicos mais difíceis. 32%. Esse número é fundamental. Quase um terço do eleitorado dos Estados Unidos se descreve como evangélico, um grupo historicamente conservador. A lógica da TEV é brilhante e matemática. A esquerda não precisa converter todo mundo. Se eles conseguirem usar esses líderes influentes para deslocar a opinião de apenas 10% desses 32%, eles já garantem vitórias políticas colossais. Bom, indo para a quinta e última parte do nosso mergulho. As reações e o debate. Porque fazer acusações desse tamanho dando nomes aos bois e expondo instituições imensas, obviamente causaria um terremoto. E o rescaldo pós-lançamento foi explosivo. De um lado, o livro recebeu uma defesa muito robusta. Olha só o que o pastor John MacArthur disse. Talvez este seja o livro mais importante sobre o evangelicalismo moderno nos últimos tempos. É usado, claro e muito bem documentado. Isso mostra como figuras conservadoras de peso abraçaram a obra, celebrando o fato de que alguém finalmente expôs como as ideologias seculares são contrabandeadas para dentro da igreja. Mas vamos ver como o outro lado respondeu, porque a oposição foi feroz. Pastores mencionados na obra, como Gavin Ortland e J.D. Greear, foram pro ataque. O argumento principal deles é que o livro está cheio de erros factuais, falsas representações e citações tiradas totalmente de contexto. Eles negam veementemente que tenham suavizado suas teologias para agradar elite nenhuma e acusam a autora de forçar uma narrativa só para causar divisão. E qual foi a resposta da Megan Basham a isso? Ela diz que os críticos estão literalmente procurando pelo em ovo. Ela usa uma metáfora de que os críticos acharam um parafuso solto para tentar dizer que um encouraçado inteiro não existe. Em outras palavras, mesmo que haja debate sobre uma frase ou outra, a montanha de evidências financeiras e a mudança óbvia no discurso evangélico seriam inegáveis. O que nos traz a esta reflexão final? Depois de analisar todo esse fluxo de dinheiro secular, as táticas de mudança de linguagem e essa verdadeira guerra narrativa, fica uma pergunta pairando no ar. Numa era de extrema polarização e tanta pressão cultural, a quem a igreja está, no fim das contas, tentando agradar? É uma reflexão que vai muito além de política, né? Esperamos que esse nosso mergulho nas alegações do livro tenha ajudado a organizar um pouco dessa teia complexa de dinheiro, poder e fé. Valeu demais por acompanhar até aqui e continue sempre buscando se informar.